Fala aí, galera. Vamos lá. Vamos chegando. Estamos ao vivo. O primeiro. Vamos que vamos, Hoje o tema é interessante, hein? Vamos que vamos. Esperar a galera chegar aí. Esperar a galera chegar aí. Vamos lá, galera. Nosso tema de hoje é como perder peso sem perder força, né? Chama a galera aí que tu tinha pedido aí. Caixinha de pergunta. Chama a galera que vai interessar ver o vídeo aqui. Tudo bom? Boa noite, Derkian. Derkian ou Derkian? Sempre esqueço. Acho que é Derkian. Cadê a galera? Chama a galera aí. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Derkian. Jeftinha Varé, grande abraço. Tudo bom? Alexandre. Perdeu muito peso e a força foi? Vamos lá. Uma frase pra gente refletir aqui. Não sei como é que eu coloco a frase aqui, mas uma frase pra gente refletir. A força também ela é psicológica? E aí? A força também é psicológica? Interessante isso aí pra gente refletir, hein? Não? Talvez, quem sabe? Se a motivação ajuda na força, então parte dela é psicológica. Vamos lá, galera. Esperar só mais um pouquinho, tá? Pra gente poder começar aí. Porque eu tenho... show. E 5 minutinhos aí pra gente poder começar. Se o Jacaré ganhou o Roger Gracie com o braço quebrado, eu também posso? Parte da força está associada à adrenalina, né? Por exemplo, quando você tá com estresse muito alto, né? Ou motivado para alguma coisa, a sua força ela é diferenciada. Quer ver assim? Tem até uma história, né, que a gente vê que a galera fala muito. Uma mãe, né, para tirar a filha debaixo do carro, levanta um carro, por exemplo, né? Parte da força ela não é treinável na musculação, no exercício em si, ela é psicológica. Então, quando o pessoal fala muito assim, fulano tem força de maluco, né? Já ouviram essa frase, não já? Pô, esse cara tem força de maluco. Aí tu fala assim, por que o maluco é mais forte? É uma condição fisiológica?
Não necessariamente, é porque às vezes a pessoa ela não tem a ideia, ela consegue uma produção de adrenalina, ela consegue um estado mental diferente de outra pessoa. E por isso ela não raciocina muito o que limita, né? Então se ela não tem noção muito do limite dela, né? Ou se ela não respeita esse limite, na verdade, ela consegue produzir uma força diferenciada por mais tempo, por maior intensidade. Mas isso aí é uma condição psicológica, não fisiológica. E tem como a gente alcançar isso aí treinando a cabeça. Mas aí é para um outro dia. Show? Vamos que vamos. Galera, faz só um joinha aí pra mim, se o meu áudio tá legal, tá? O tema de hoje é um tema muito interessante. E aí é importante a gente, né, passar e enviar para outros amigos que queiram estar aqui assistindo a live. Bota ali no aviãozinho ali, ó, envia para alguém. Tem uma galera aqui que eu conheço. Pô, já ia perguntar como treina a cabeça? Então, mais para outro dia, quem sabe? Show! Vamos lá então. Aqui só pra gente se situar, aqui na live embaixo tem um ponto de interrogação. Conforme eu vou falando aqui, que eu tenho uns pontos que eu tenho que falar primeiro, e pra gente não perder, né, a linha aí, e aí se puder me ajudar, vai ter gente que vai entrar no meio da live aqui, e se a pessoa botar alguma pergunta, se vocês já puderem botar aqui, pô, bota na caixinha, escrever aí, na caixinha da interrogação, já vai me ajudar bastante, que aí às vezes eu não preciso parar pra falar, dependendo da pergunta. E às vezes é uma pergunta muito boa, mas eu vou acabar perdendo. Mas sim, vocês podem complementarem escrita, botar o coraçãozinho que ajuda também a live. A live tá aparecendo para outras pessoas. E qualquer pergunta vai ali na caixinha, escreve. Ela vai aparecer para mim ali que tem pergunta. E depois no final eu consigo responder a todos. Tranquilo? Então vamos lá? Então vamos. Método 7, aos 7 minutos, às 22h07. No 7º minuto a gente começa a live. O conteúdo da live. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Pra gente entender sobre perder peso, né? Perde força, como perder peso sem perder força. Mas precisa entender algumas coisas aí que é muito importante pra gente. Primeira dela, o sobrepeso dificulta o condicionamento. Então, galera, o sobrepeso, ele dificulta o condicionamento. E aí, esse sobrepeso a gente pode estar falando, tá? Tanto do sobrepeso patológico, tá? Que aí é a obesidade mórbida mesmo e tal. Como o sobrepeso, que é aquele peso que não é seu de fato. Por exemplo, você é da categoria pena, né? Tá na categoria leve, mas boa parte desse peso é gordura, não é massa muscular, tá? E então esse sobrepeso, ele vai dificultar o seu condicionamento. Por quê? A camada de gordura, tá? Nessa capa de gordura aí, tem 2 tipos de gordura, não vou me aprofundar nisso, mas sim, existe uma gordura ali que ela é inflamada, né? Ela produz algumas coisas inflamatórias, algumas toxinas. Isso dificulta, né, o nosso organismo a desenvolvendo, né? E também por exemplo, né, dificulta o nosso organismo a produzir alguns tipos de hormônio, dificulta o nosso organismo, né, a se recuperar. Então dificulta uma série de coisas que são ruins pra gente que eu falo condicionamento, pra gente produzir força, entre outras coisas. Então isso é muito importante e você tem que estar muito atento a isso. Então o sobrepeso dificulta o condicionamento. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é: esse peso que eu tô hoje, né? Eu quero lutar na categoria de baixo. Esse peso que eu tô hoje, ele é um sobrepeso, quer dizer, eu tô com percentual de gordura muito alto, ou, tá? Ele é o meu peso mesmo, eu que quero baixar a categoria. Isso é uma coisa a se pensar. E aí, esse baixar a categoria também baixar a categoria de forma patológica,
A gente também tem que pensar nisso. Porque às vezes, cara, tu tá na categoria... Muita gente fala assim, pô, Lúcio, luta de galo, você, pô, seria muito forte no galo. Cara, eu já me sinto bem no pluma. Meu percentual de gordura é 4%, 7%. 7, 8% eu sem treinar direito, né? E se eu treinar, eu bem treinado, e meu percentual de gordura vai lá para baixo. E aí, para que eu vou descer para a categoria de baixo se eu me sinto bem, né? E se eu tô bem nesse peso? Isso é uma coisa a se pensar, tá? Então cuidado, porque no meu caso, baixar de peso pode ser patológico, tá? Para mim, pode se transformar em algo, né? Patológico. Pode desenvolver uma patologia ou às vezes é uma patologia psicológica. Eu só acho que eu tô rendendo bem na categoria de baixo. Cada categoria tem um estilo de jogo, tem um desenvolvimento. Às vezes você, por acaso, não está se dando bem, não porque você não tem força, mas porque você não consegue ainda entender o desenvolvimento da categoria de cima. E aí é importante pensar nisso, ok? Tranquilo? Então isso é uma coisa a pensar. Então o primeiro tópico para quem chegou aí, o sobrepeso dificulta no condicionamento. Então se esse sobrepeso, o percentual de gordura está muito alto, é importante, tá, eu buscar baixar esse peso, porque esse peso está sendo ruim para mim. Lembrando que a gordura, né, a capa de gordura ali, ela pode estar prejudicando o desenvolvimento, né, a recuperação, alguma produção hormonal. Tranquilo? Segundo tópico, a força na luta, ela é diferente de levantar peso na musculação. Às vezes a pessoa está perdendo peso, ela não baixou o peso na musculação por algum motivo, né? E aí ela rapidamente transfere essa ideia para a luta. E aí a cabeça já começa a funcionar mal. Poxa, estou levantando pouco peso na musculação, então eu estou mais fraco na luta. Não necessariamente isso, tá? Então cuidado também para não fazer essa comparação, que essa comparação ela é falha, tá? A força na musculação, ela tem que ser transferida para a força na luta. Elas funcionam diferente. Por exemplo, quando a gente fala de força máxima na musculação, uma repetição máxima, dificilmente você vai estar fazendo de fato uma repetição máxima na luta, né? Normalmente a força na luta ela acontece por um período, né? Então, esse período na luta, às vezes é de 10, 5 segundos, 20 segundos, depende muito do que você estiver fazendo. Então cuidado. Outra coisa é que a luta é uma força em movimento e não uma força parada, né? E na musculação normalmente você levanta um peso parado. Também isso já dá uma outra configuração. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também é que normalmente uma força que você está fazendo na luta movimenta muito mais articulações e muito mais musculaturas do que o normal. Sem contar que é uma força que está baseada em estresse. Quer dizer o quê? Você está sob um estresse psicológico e emocional durante a luta, o que na musculação você não está. Não tem como você, na musculação, chegar nem perto do que é um estresse por exemplo, você ter que levantar um cara tomando um estrangulamento, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que tem que se pensar, ok? Então, cuidado para não fazer essa comparação que parece ser lógica, mas na verdade não é. Então, às vezes você levanta pouco peso na musculação e você é muito forte na luta. Porque depende de posicionamento, de movimentação, entre outras coisas. Então, 2 pontos importantes: sobrepeso e força na luta é diferente da força na musculação. Terceiro ponto. Até aqui tranquilo? Beleza, galera? Tranquilo? Terceiro ponto, né? Muitas vezes menos peso pode aumentar ou evidenciar, tá, algumas capacidades físicas como potência, velocidade e equilíbrio. Então, às vezes, o menos peso ele pode evidenciar, tá, algumas capacidades físicas que são fundamentais para a luta e até manifestações de força, como por exemplo a potência, né? A resistência são manifestações de força. E aí você, às vezes, com menos peso, você potencializa isso. Então, na verdade, você não perdeu força, né? Você vai até melhorar, porque você tem outras manifestações de força que estão sendo evidenciadas, que somando, né, ali na luta, vão te dar um resultado diferente.
Então, é uma coisa também que você tem que pensar. Então, 3 pontos aí que a gente falou, hein? Sobrepeso, a força na musculação é diferente da força na luta, né? E quando você perde peso, você pode evidenciar uma capacidade física que vai te ajudar. Por exemplo, o equilíbrio é um tipo de manifestação, né? É um tipo de capacidade física que ajuda muito na produção de força. Uma pessoa mais equilibrada consegue produzir muito mais força do que uma pessoa menos equilibrada. Consegue visualizar isso? Então, quando a gente faz trabalhos de equilíbrio, por exemplo, a gente aumenta muito a percepção de força ou, né, o resultado da força na hora da luta. Você consegue puxar mais o cara, você consegue deslocar mais o cara, você consegue prender mais o seu adversário. Quando ele começa a tentar te raspar, você consegue se posicionar melhor. E isso tudo, né, acaba te ajudando no resultado da força. Beleza? Tranquilo? 3 tópicos, galera. Vou ver uma perguntinha aqui. Deixa eu ver isso aqui. Professor, sendo Master 2, como saber e descobrir o peso e categoria correta? Se testando nos treinos ou em competição mesmo? Derkian, primeira coisa, né, é saber a estrutura física que você tem. Por exemplo, tem gente do meu tamanho que tem uma estrutura física que jamais vai bater o Puma, porque o cara tem uma densidade óssea diferente, ele tem uma estrutura muscular diferente. Então, por mais que eu fale para ele assim, pô, cara, você é baixo e para lutar, sei lá, de médio, mas você vai ter que lutar de pluma, porque rapidamente eu tentei associar o meu tamanho com o tamanho dele. Na verdade não é assim. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pensar também na estrutura, olhar para a família da pessoa, né? Pensar nessa carga genética que ela está carregando. A outra coisa é realmente fazer testes, né? Tentar fazer um bom acompanhamento. Eu vou falar mais à frente sobre isso, mas fazer um bom acompanhamento tanto de preparação física quanto de alimentação. E aí você vai chegar, testar alguns pesos, né? Testar os acompanhamentos e testar os pesos, testar como que você se sente, e de repente você encontra um bom local para estar se situando e lutando. E aí, claro, se você encontrar um lugar que você se sente bem fisicamente, e aí pode ser que você não se sinta bem tecnicamente, porque a forma como você luta para aquela categoria ali, às vezes não é a mais adequada. E aí você vai ter que mudar o teu jogo, caso você queira ficar ali. Mas aí também é tudo treinável, tudo dá pra corrigir. Beleza? Vamos lá. Tópico 4. Desidratar e manter a massa muscular. Desidratar mantém a massa muscular, mas perde sais minerais. Na maioria das vezes os atletas fazem o quê? Querem desidratar para poder lutar. E aí tem um ponto muito importante, tá? É uma técnica comum, tá? Então desidratar é uma técnica comum. Por quê? O que a gente pensa quando a gente vai lutar? Se eu conseguir manter minha massa muscular, né, mas lutar na categoria de baixo, eu consigo ter uma produção de força maior. Normalmente a gente pensa isso. E tem lógica nesse pensamento. Só que nem sempre vai acontecer exatamente assim. Por quê? Desidratar, você perde sais minerais. E perde muitos sais minerais, tá? E aí, dependendo... Tem gente, por exemplo, que toma diurético. Dependendo como tá fazendo, vai perder muita coisa. Porque o remédio, o diurético, quando ela toma, ele abre alguns canais ali, né, para poder colocar para fora o líquido, que vai coisas que não era para estar indo, né? Porque a tentativa, o que teu corpo entende é, poxa, eu tô cheio de líquido e eu tô causando algum mal pro organismo, por isso que eu tô com essa ordem agora de jogar isso para fora. Então ele não pensa muito o que ele vai fazer, não. É como o teu avião tá caindo, o teu balão tá caindo por causa de excesso de peso, e você não vai pensar muito o que você vai jogar fora, não. Você sai jogando as coisas, não importa
o que seja, porque senão você vai cair em algum lugar e vai morrer. Então o que você faz? Começa a jogar as coisas fora. O teu organismo pensa a mesma coisa. Ele recebeu uma ordem para jogar líquido para fora. E aí, se ele recebeu essa ordem daquele jeito, ele pensa, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Então é melhor eu sair jogando as coisas para fora. E nesse momento, ele acaba jogando o que não é para jogar. E essa saída de sais minerais aí, né, de forma, ou até outras coisas que não deveriam estar saindo, de forma desregrada, te prejudica na produção hormonal. Aí esse prejuízo, os sais minerais bem equilibrados estão associados à produção hormonal, e um dos hormônios é a própria testosterona. E aí você desequilibrado na luta, você perde a agressividade, você perde a capacidade, né? Diz aí, galera. Mas assim, tranquilo, estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Deu uma pausa aqui. Estão me ouvindo? Beleza, show. Então, o que eu estava falando? Então, cuidado da quantidade de peso que você vai estar desidratando. Porque isso vai estar... E como que você está fazendo isso? Tá? Porque isso vai estar diretamente relacionado na sua produção de força. Apesar de você, entre aspas, né, tá mantendo a mesma massa muscular. Porque o que acontece... quando você desidrata, né, de forma natural com pouco peso, você vai desidratar uma quantidade suficiente para você conseguir repor a tempo de lutar. Então, às vezes, 1 quilinho ali, 1,5 kg é uma coisa bem simples de fazer. Agora, tem gente que quer desidratar 6, 7 quilos, é muita coisa. E com certeza você vai ficar debilitado, né? Então, cuidado com isso. Tá? E aí outra coisa, procurar sempre um profissional para estar te ajudando. E aí, galera, a melhor pessoa para estar te ajudando nisso é um nutricionista esportivo, tá? A gente, preparador físico, a gente tem uma noção de como faz as coisas, porém não é a nossa função, tá? A gente não tem a expertise de fato, a gente não tem um conhecimento aprofundado. Então, você tem que procurar um nutricionista esportivo para estar te ajudando da melhor forma possível. Cuidado com isso. Aí, meu preparador físico me ajuda. O cara não tem essa capacidade de fato, tá? Cuidado com isso. Beleza? Você tá sumido, hein, meu filho? Então, a desidratação, ela acontece como que as pessoas normalmente fazem, né? Elas fazem por roupa térmica, elas fazem por... Alguns botam sacola, né? Saco de lixo, sacola plástica, outros fazem através da sauna, outros fazem através da banheira, né? E aí tem gente que bota algumas coisas lá, parece até uma mandinga lá, joga na banheira para desidratar mais rápido. Mas assim, o risco, né, como eu falei, de perder bastante coisa que não deve é muito grande. E aí também esses casos deixam a pessoa bem debilitada. Porque, e aí você vê reflexo, por exemplo, cãibra. É bem comum quando a pessoa desidrata, né, de ter na luta. Às vezes você vê o atleta tendo cãibra 2, 3 vezes na luta, e é nítido que ele está tendo cãibra, e faz aquelas estratégias, né, de não falar que é cãibra para o árbitro não desclassificar, mas você olhando de longe você vê que é nítido ele ter cãibra, né? Então, só tomar cuidado com isso. Procura um profissional para fazer uma coisa de forma bem adequada. Outra coisa cada pessoa vai se adaptar melhor com um tipo de estratégia. Essa estratégia é ótima, deu certo comigo, mas pode não dar certo com o outro. Então, cuidado com isso. De repetir a mesma estratégia que funcionou com a pessoa e com você não funcionou. Beleza? Então, cuidado com isso. Então, desidratar é uma estratégia que as pessoas usam, é um meio que as pessoas usam, tem várias estratégias para isso, mas por perder muitos sais minerais, principalmente quando toma diurético, pode diminuir muito a tua força. Então não é exatamente como você acha que vai ser, tá? Quando se tem percentual de gordura baixo, né? Aí
Se você tem um percentual de gordura muito baixo e você quer perder peso, nem sempre desidratar vai ser a melhor opção também. É melhor você fazer uma dieta. Só que nesse caso, né, você vai perder massa muscular, dependendo de quantos quilos você vai perder e de quanto tempo antes você vai fazer. Você não tem tanta gordura para estar perdendo de peso assim. E aí, né, como eu falei, quando é pouco peso é tranquilo desidratar, mas quando é muito peso vai ter que ser na dieta. E aí essa dieta ela acaba tirando um pouco da massa muscular. Aí mesma coisa, perder massa muscular perde força? Sim, porém a força não está associada só à massa muscular. Cuidado com isso. A força não está associada à massa muscular apenas. A massa muscular é uma das coisas que aumentam força. Você pode aumentar a força por outros fatores. Um deles é maior recrutamento de unidade motora. O que isso quer dizer, Lúcio? O teu corpo vai ter maior capacidade de ativar mais fibras musculares para realizar o mesmo movimento. Isso é também força, isso também gera mais força. Então, um bom trabalho de percepção corporal, um bom trabalho de equilíbrio, ao mesmo tempo que você está perdendo força, que você está perdendo o peso ali, vai te ajudar muito, a manter a tua força durante aquele processo, né? E aí, galera, quando alguém vai bater uma categoria, por exemplo, que ela nunca lutou na vida, o que eu falo é, testa antes, cara. Testa antes, pega um dia na academia, um sábado, sei lá, né? Quantas lutas você vai fazer na competição? Possivelmente eu vou fazer 5 lutas. Então, escolhe um dia. Sábado é mais tranquilo para quem dá aula, né? Porque possivelmente no dia não vai dar aula. E aí, vai ali na tua academia, marca com 5 caras de dado para você lutar. Se não tiver, pode ser uma pessoa que você lute 5 vezes. E aí você faz assim, você só vai poder começar o treino quando você bater o peso. E aí você já vai fazer isso durante a semana e tu fez lá, bateu o peso, aí agora vai fazer os treinos. Como se fosse uma competição. O primeiro, né, você pesa e já vai fazer o treino direto. Só bebe uma aguinha como se estivesse ali no processo de competição, igualzinho. Você vai simular exatamente. Aí do segundo pro terceiro você dá aquele descanso de mais ou menos 1 ou 2 lutas, ingere líquido e luta. Vê qual é o seu rendimento com aquele peso. Vê qual a sensação, o que você sente. Eu sinto agonia. Lúcio, eu passei mal. Eu vomitei. Possivelmente é o que você ia sentir lá no dia. Então assim, se você Lúcio, não conseguir bater o peso, então para que tu vai fazer isso depois? Né? Porque é exata essa sensação que você tem que experimentar antes de sentir isso lá no dia da luta. Isso é muito importante. Então, nunca bater o peso, aconselho a fazer essa estratégia antes. Por isso, normalmente quem me procura, hoje eu estava fazendo uma reunião com um atleta aí, né? Que eu vou começar o planejamento com ele. A gente estava falando sobre isso, sobre planejamento, né? A gente falou muito sobre... Cara, meu nariz está coçando. Estava falando sobre planejamento. E aí eu estava falando sobre isso. Cara, a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que organizar o treinamento, pensar em tudo. Às vezes eu fico olhando, cara, tem gente que deixa coisas simples que poderia estar fazendo e faz maior diferença no teu resultado final. A gente está falando de uma competição, cara. Para algumas pessoas é praticamente uma vida, né? Porque ele se dedica muito àquilo ali. Para que você só vai sentir a sensação de bater o peso no dia da luta? Se você pode estar fazendo isso antes. Beleza? Vamos que vamos. Seu Alexandre. Tranquilo até aqui, galera? Quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Sobre o que a gente falou até agora? Para quem chegou agora, a gente falou sobre o sobrepeso dificulta o condicionamento. Eu falei sobre como que a gordura, né, inflama, isso prejudica. Eu falei que a força na luta é diferente da força na musculação, para você não confundir isso. Dei algumas explicações sobre isso.
Falei que às vezes menos peso pode potencializar alguma capacidade física e isso te ajudar na produção de força. Falei sobre desidratação, né? E falei agora sobre percentual de gordura baixo. Tranquilo até aqui? Loja LMK. Dá uma passadinha lá na loja. Olha o merchan aqui. Dá uma passadinha lá na loja, tem umas paradas muito maneiras lá. E com certeza você vai ter um bom atendimento. Pergunta? Sim, não? Se tiver pergunta, coloca na caixinha. Vamos para o próximo passo. Eu fiz uma pergunta no começo da live. Na verdade é uma frase, né? A força, pra gente refletir. A força é psicológica? Reflete aí, vai refletindo. Planejamento alimentar e planejamento físico, tá? Planejamento alimentar e planejamento físico, ok? Galera, se tiver pergunta, bota na interrogação aí, por favor, para eu não perder e depois acabar não te respondendo. Planejamento alimentar e planejamento físico para poder bater o peso. Fundamental. Então, primeiro vamos para o planejamento alimentar. Quem é que pode fazer o seu planejamento alimentar? Um nutricionista. Qualquer nutricionista, Lúcio? Cara, eu te indicaria um nutricionista esportivo. Por quê? Porque o nutricionista comum, às vezes ele tem muito a visão do dia a dia clínico, né? De pessoas que não lutam, que não tem o estresse que você vai ter, que não tem a dificuldade da luta, o comportamento da luta. Então ele não, às vezes, sabe a especificidade da luta. É melhor você estar com um nutricionista esportivo. Ele já vai ter muito mais conhecimento, mais expertise, né? Para estar adaptando o mais rápido possível para você a dieta e com isso chegar ao que você quer. Outra coisa já está acostumado com pessoas que normalmente perdem peso. Então ele já tem ali na cabeça algumas sacadas de estratégias, de algumas estratégias que podem estar testando com você e acabar te ajudando muito mais rápido do que uma pessoa de um nutricionista que não acompanha atleta, né? Então eu costumo dizer que a vivência, né, a expertise da modalidade ajuda muito nos resultados, porque ela com certeza ele vai acabar, como eu falei, tendo as sacadas e tá conseguindo trazer muito mais ferramentas para você poder tá batendo peso, te ajudar a bater o peso, tá? Só um abraço aqui, Herman de Lisboa, outra coisa, né, em relação ao planejamento, cara, tem que buscar alguém que possa fazer um bom planejamento físico para você. E quando eu falo físico, né, quem me acompanha sabe, eu não estou falando só do planejamento da musculação, não. Eu também, né, e principalmente estou falando do planejamento do seu treino de jiu-jitsu, que vai ajudar muito e vai ter um peso muito grande no seu condicionamento, né, e na preparação para essa fase, principalmente para essa fase, e aí que é um pouquinho mais delicada. E aí, qualquer preparador físico, Lúcio? Não, de preferência, né, um treinador de atleta, de preferência da sua modalidade, que tem muita diferença. Por quê? Normalmente eu falo assim, cara, quando alguém me pergunta sobre treinamento de luta, na minha cabeça já vem várias sacadas, várias estratégias de coisas que deram certo, de coisas que deram errado, porque eu faço isso toda hora, né? Então fica muito mais fácil. Mesma coisa, eu falo assim, pô, Lúcio, eu quero melhorar a minha passagem. Então assim, tu conhece um cara que só joga por baixo, não joga por cima. Possivelmente, se você perguntar para ele, ele vai te ajudar. Mas o cara que só joga por cima, ele vai ter muito mais expertise, ele vai pensar muito mais rápido em algumas estratégias para te ajudar. Porque ele tem essa vivência, né? E isso é muito bom. Beleza? Tranquilo? Tranquilo até aqui, galera? Sim, não, mais ou menos? Pergunta? Só tinha aquela pergunta do Derquian? Tá todo mundo tranquilão
no conteúdo de hoje? Osse? Nenhuma pergunta não? Tá tranquilo? Então, resumão, né? Sobrepeso dificulta, né? Eu falei da capa de gordura ali, das células de gordura que acabam sendo inflamatórias e pode prejudicar tanto a produção hormonal quanto a retirada de alguns metabólitos ali. Força na luta é diferente da força de musculação. Eu falei como que se comporta na musculação, que é um peso parado, e na luta, que é um peso móvel e tem muito mais articulações e muito mais musculaturas envolvidas. Perder peso, né? Muitas vezes, com menos peso, você evidencia uma outra capacidade física, como potência e equilíbrio, coordenação, que vão te ajudar diretamente na produção de força, né? Isso é importante você entender. E aí, principalmente quando o peso é patológico, né? Que eu te comentei. Desidratar, né? Mantém a massa muscular, mas acaba perdendo muitos sais minerais e vão te prejudicar na produção hormonal. Por isso que tem que fazer uma desidratação muito certinha e, né? Quanto mais você tiver que desidratar, mais chance você tem de errar. Então cuidado com isso e de ficar debilitado. Quando você tem percentual de gordura baixo, né, que eu falei, você acaba perdendo massa muscular quando você vai fazer perda de peso, né, a longo prazo, porque você vai ter que fazer dieta e você não tem gordura para perder ou não tem muita gordura. Então, para baixar o peso na balança, vai ter que perder massa muscular. Porém, o que eu falei, a força não necessariamente está associada só à massa muscular. A massa muscular é uma das coisas que aumenta a força, porém, o recrutamento de unidade motora, que é como o seu cérebro consegue ativar cada fibra muscular, é um dos quesitos de força, entre outras coisas, né? Melhorar a coordenação, melhorar a percepção corporal, melhorar o equilíbrio, melhorar a resistência, melhorar outras capacidades físicas também vão melhorar a sua força. Beleza? Tranquilo? E dei uma grande dica aqui em relação, se você vai lutar na categoria, você fazer um teste antes, né, dessa categoria, né, escolher um dia para estar fazendo esse teste. Vamos lá para as perguntas. Vitor, não gosto de musculação. Consigo com os treinos de jiu-jitsu bem formulados ter o mesmo rendimento? Excelente pergunta, né, na verdade. Cara, com um bom treino de jiu-jitsu, e aí eu vou repetir, um bom treino de jiu-jitsu, você consegue sim suprir a necessidade de algumas coisas da musculação. Da maioria delas, na verdade. Tirando alguns quesitos de patologia, de algumas doenças ou de algumas lesões, que às vezes a gente precisa de um fortalecimento mais específico. Porém, ainda assim a gente consegue fazer isso no jiu-jitsu, tá? E aí o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender se no jiu-jitsu eu necessito de uma capacidade física para realizar um movimento, é porque dentro da própria modalidade eu consigo desenvolver aquela capacidade física, dependendo de como eu treinar. Por que eu falei um bom treino de jiu-jitsu? Porque o professor que está ali na aula, ele tem que entender que tipo de estímulo, como que ele vai organizar a aula para desenvolver determinadas capacidades físicas. E aí a gente não está falando se você vai finalizar mais ou finalizar menos, e a gente também não está falando de quantidade de posições de jiu-jitsu, a gente está falando de estrutura de aula. O tempo que você vai estar em atividade, o tempo que você vai estar em descanso, se você vai repetir o movimento com alguém mais pesado ou com alguém mais leve, se você vai fazer o movimento de olho fechado ou de olho aberto, quantas vezes você vai repetir o movimento, quanto tempo você vai estar exposto a ele, quantas vezes na semana você vai estar fazendo isso, quantas vezes no mês você vai estar fazendo isso, é disso que eu estou falando. Então isso aí seria um treino bem organizado. E aí você precisa ter um bom diálogo com o professor. E claro, normalmente o que eu falo assim, quando a gente, se você já está na academia é mais complicado, mas quem vai entrar numa academia, é muito importante que você vá assistir uma aula do professor, depois faça uma aula com esse professor, tá? Por quê?
E de preferência que conheça o histórico do teu professor. Porque você precisa primeiro se sentir bem no local, isso é fundamental, claro, mas você não pode estar num lugar só por amizade, né? Aquele lugar tem que te trazer algo. Eu não quero que um aluno esteja na minha aula só por amizade. Cara, amizade, ele vai ser meu amigo estando comigo ou não. Tá? Ele quer treinar em outro lugar, na academia que é rival, não importa. Ele é meu amigo, vai ser meu amigo de qualquer jeito. Eu quero que o meu aluno esteja na minha aula, não porque é meu amigo, mas porque ele está recebendo algo em troca. Isso é muito importante. Então, o meu aluno, enquanto cliente, ele tem que receber algo em troca. Então, a minha aula tem que estar sendo funcional para a vida dele. Para a vida dele de atleta, para a vida dele particular, para a vida dele emocional, mas tem que estar tendo algum benefício para ele. Se não estiver tendo, não adianta a nossa amizade para isso não. A gente vai continuar sendo amigo, mas ele tem que procurar um lugar que entregue o serviço que ele está procurando. Isso é muito importante. Consegue visualizar isso, que é um pouquinho mais até profundo do que a pergunta, né? Mas, então, isso é muito importante para a gente entender. A aula de jiu-jitsu bem coordenada vai melhorar sua capacidade física? Vai. Às vezes, ou em algumas vezes, né? Você vai precisar fazer uma aula paralela. Então, não só a sua aula normal lá com todo mundo, mas você vai precisar fazer uma aula diferenciada, um momento diferenciado, de repente 20, 30, 40 minutos ou até uma hora, separado com movimentos de jiu-jitsu, bem coordenado, como se fosse uma sériezinha de musculação, só que com movimentos de jiu-jitsu. Ah, Lúcio, eu vou fazer drill, adianta? Não, porque que drill você está fazendo? Para que é isso? Qual capacidade física você quer trabalhar? Então, não necessariamente não é o drill, mas saber exatamente o que você quer trabalhar naquele movimento, qual musculatura você quer trabalhar, qual tipo de capacidade física está sendo trabalhada ali. E para isso eu tenho que entender repetição ou tempo, e tenho que entender descanso, né, os intervalos. E tenho que entender quantas vezes eu vou estar dando esse estímulo na semana. Beleza? Consegui explicar, Vitor? Tranquilo? Espero que sim. Coloca aqui, por favor. Eita, saí. Volta aqui, meu filho. Coloca aqui se eu respondi, Vitor, beleza? Dá um ok aí. Show, obrigado. Obrigado por ter respondido. Professor, você falou que o equilíbrio ajuda a força, que ajuda na força. Quais exercícios você sugere para melhora de equilíbrio? Tá. Cara, eu tô ficando velhão, minha mente está embaçadona aqui. Vamos lá. Quais exercícios dá para se trabalhar o equilíbrio no jiu-jitsu? Muitos, na verdade. Primeiro, às vezes as pessoas fogem um pouco dos conceitos, mas eu tenho que entender o que é equilíbrio, né? Tem alguns tipos de equilíbrio. Tem o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio recuperado, tá? Equilíbrio estático é o quê? Por exemplo, se eu fico em pé, eu estou equilibrado de forma estática. Se eu fico numa perna só, parado, eu estou equilibrado de forma estática, tá? Seu equilíbrio estático. E o que é um equilíbrio dinâmico? Andar, né? Quando você anda, você não está em movimento, a gente diz, tecnicamente, andar é um ato de estar desequilibrado, né? Porque você projeta o corpo para frente e esse desequilíbrio faz você dar as passadas. Só que você faz isso com total controle sobre o teu corpo. Quando você não bebe, né? Claro. Com total controle sobre o seu corpo. Então você está andando é um equilíbrio dinâmico. Quando eu movimento numa luta, é um equilíbrio dinâmico. Quando eu faço uma entrada e volto, quando eu faço uma passagem de guarda, que eu tenho total controle sobre todo o meu corpo, é um equilíbrio dinâmico. Eu estou em movimento de forma dinâmica. E se eu estou em movimento, estou em ato de desequilíbrios, né? Porém, controlando totalmente tudo que eu estou fazendo. Tenho total controle do que eu estou fazendo. Isso é equilíbrio dinâmico. Equilíbrio recuperado. O que é o equilíbrio recuperado? É quando após você estar em fase aérea, né? Logo após você ser arremessado numa raspagem, numa queda, ou você ter dado uma estrela para passar uma guarda, e aí, entre aspas aqui, mandar um alô para Mika. Se você não conhece quem é Mika,
vá lá no médico. Se eu tiver errado, me perdoa. É de Sergipe ou Piauí. Mas ela passa a guarda dando estrela e eu tô vendo a luta dela para ver se eu aprendo a fazer isso. Então um grande abraço. Ela tem lutado muito, né? Lutou no Grande Slam, lutou agora no Sul-Americano. E é uma menina muito guerreira, né? Vem pro Rio para lutar e tá sempre desenvolvendo aí. Mas, então, quando eu faço o movimento desse em fase aérea e logo depois que eu bato no chão eu consigo manter meu equilíbrio, tá? Isso é um equilíbrio recuperado. E aí, quais os exercícios que eu posso estar fazendo para isso? Eu posso pedir para alguém começar o movimento de uma raspagem, de forma e eu deixar o meu corpo ir, mas tentar controlar meu corpo o tempo todo e quando bater voltar, né? Ou mandar alguém me raspar, né? Raspa e eu ficar fazendo esse trabalho de volta. Quanto mais controle eu tiver na volta, melhor para mim. Então, melhor eu vou estar desenvolvendo esse tipo de habilidade, de capacidade. O equilíbrio dinâmico, né? Que é o equilíbrio em movimento. Eu posso estar fazendo isso de olho fechado, por exemplo, movimentando as quedas de olho fechado, fazendo passagem de guarda de olho fechado, porque eu ganho coordenação, né, e acabo melhorando meu equilíbrio. Passar de guarda de olho fechado, raspar de olho fechado, lutar de olho fechado, isso vai melhorar bastante o equilíbrio, isso com o próprio jiu-jitsu, tá? E o equilíbrio estático, você pode fazer alguém pular na tua guarda, por exemplo, né, e você ficar ali parado durante um tempo, a pessoa tentando te balançar, né, de forma segura, claro, você vai estar trabalhando as musculaturas que estabilizam o teu corpo para que você fique parado, né? E aí no caso de abrir a guarda, às vezes você vai ficar num pé só, por exemplo, para levantar uma perna quando o cara bate para te tirar e tudo. Então você pode estar treinando, simulando essas situações com alguém leve, depois ir aumentando o peso da pessoa, que é um aumento de dificuldade, um aumento de intensidade para o exercício que você está fazendo. Beleza? São alguns exercícios simples assim que eu acredito que já pode te ajudar dentro do jiu-jitsu. Mestre, só consigo perder peso com musculação e intensa. O que fazer para não perder mobilidade no jiu-jitsu? Assim, para você não perder mobilidade no jiu-jitsu é só você treinar mobilidade, né? Respondi, Matheus. Então, para você não perder mobilidade no jiu-jitsu é só você treinar mobilidade. Então, como é que você treina mobilidade? Você tem exercícios de mobilidade, que aqui não dá para demonstrar, né? Mas se eu não me engano, tem 2 vídeos no YouTube meu que tem, se você procurar lá, você vai ver, tem 2 vídeos mostrando alguns exercícios de mobilidade, tá? Mas então, esse exercício, e tem o próprio jiu-jitsu, por exemplo, quando eu tô lutando com alguém que eu consigo controlar na força, mas a pessoa é um pouquinho mais pesada do que eu deixo me amassar, né? Então, eu coloco minha perna em determinadas posições para a pessoa amassar, para eu ganhar flexibilidade de forma dinâmica durante a luta. Isso me ajuda bastante, tem ajudado principalmente em algumas posições que normalmente eu sinto dor. Então isso é uma forma de manter a capacidade aí. Agora, assim como você está planejando sua musculação, você também tem que planejar a sua flexibilidade. Então, assim, em alguma fase do teu treinamento, você tem que colocar treino de flexibilidade, porque isso vai te ajudar a não perder a sua mobilidade, né? O que acontece é que conforme a gente vai se graduando, né, muitas vezes a gente deixa de treinar o básico, reposição de guarda, movimentações que são base da luta. E às vezes por não treinar isso, a gente vai perdendo algumas características. Então acredito que de repente voltar para essa base aí pode te ajudar um pouco. Perda de massa muscular com a idade é bem maior. Como isso a diminuição da força? O jiu-jitsu não acelera? Deixa eu ver se eu entendi. Conforme
Anderson, se eu não entendi, tu bota aí que eu entendi errado, tá? Bota, vamos lá. Se com o jiu-jitsu, se com a idade, então eu tenho 38 anos, a partir mais ou menos dos 28 anos, 30 anos, eu já vou perdendo um percentual de massa muscular, né? Por ano, vamos dizer assim. Então isso é natural, não é isso? E isso, claro, a perda de massa muscular é sarcopenia. Isso de forma crônica é uma patologia, né? Mas ela já é natural pela idade. Isso perde força? Perde. Por que perde força? Porque você perde, né, massa muscular. Mas lembrando, massa muscular não é só a massa muscular, o tamanho do volume muscular que vai me dar a capacidade de força. Existem outros fatores que vão me ajudar, que eu posso estar trabalhando a vida toda, independente de estar perdendo massa muscular ou não. Primeira coisa. A segunda, se eu estou perdendo, então é melhor eu ganhar para quando eu perder pelo menos equilibrar. Então, se eu perco 1, eu ganho 2, porque aí quando eu perder 1, eu tenho 1 de bônus. Agora, se eu perco 1, eu posso também ganhar 1, né? Perco 1, ganho 1, perco 1, ganho 1, estou sempre no 0 a 0, estou bem demais. Então, acredito que um bom trabalho aí físico vai te ajudar bastante a não sentir muito isso. Agora, se o jiu-jitsu acelera, essa é a pergunta, se o jiu-jitsu acelera a perda de massa muscular, não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Beleza? Só entender uma coisa assim. Galera, o jiu-jitsu é uma atividade que, apesar dela ser aeróbica por causa do tempo, ela tem uma grande necessidade da parte anaeróbica, que é a parte que não necessita tanto de oxigênio e que está associada à alta intensidade, tá? Então o jiu-jitsu está muito associado a essa alta intensidade. Essa alta intensidade, ela vai trabalhar muito algumas fibras. Então a produção de lactato, essa liberação exagerada aí de hidrogênio que acontece durante a atividade, ela também está associada à liberação de alguns hormônios que vão te ajudar sim a manter a massa muscular e não uma perda. Por isso que treinando o jiu-jitsu em si, se você tiver uma boa alimentação, aí vem a alimentação, tá? Você consegue manter até ganhar massa muscular. Bem elaborado, bem organizado direitinho. Mas aí você precisa de um bom nutricionista e ter uma boa estrutura de treino. Só cuidado, claro. Se você treina jiu-jitsu por treinar, eu costumo dizer que quem faz qualquer coisa chega em qualquer lugar. Agora, se você treina jiu-jitsu, seu professor não planeja, ou você, né, se for o professor, não planeja, tá treinando por treinar, aí com certeza você não vai ter os ganhos necessários, você nem sabe aonde o teu organismo está indo. A bola ajuda esse treino de equilíbrio? Ajuda, Júlio. Ajuda e muito, né? Na verdade, a gente pensa assim, qualquer base instável, ela gera equilíbrio. Para se treinar equilíbrio, tem que se desequilibrar. Então, quando eu desequilibro a pessoa, eu obrigo a que o organismo dela entenda o que está acontecendo e tenta se reconfigurar, se restaurar, se reestruturar. E essa tentativa de reestruturação, ela vai fazer com que teu corpo entenda melhor, o teu cérebro entenda melhor o teu corpo, perceba melhor o teu corpo, posicione melhor o teu corpo, interaja melhor as musculaturas e com isso você ganha equilíbrio. A bola é uma base estável, é uma superfície estável. E como ela vai te gerar desequilíbrio enquanto você está nela, ela vai te ajudar a ter equilíbrio, tá? Minha categoria só tem lutadores pesadíssimos e exige força. Então, algumas para você tirar um cara, né, de 100 quilos, de 100 e poucos quilos, você vai ter que fazer um pouquinho de força, um pouquinho só de força. Então, com certeza, o pesadíssimo, ele tem uma característica maior da força, vamos dizer assim, a força mais bruta, tá? Mas não necessariamente ela é o único mecanismo de treinamento, mas ela é um dos mecanismos de treinamento e possivelmente um mecanismo que vai ocupar um pouco mais
da planilha ali, vai ter um pouquinho mais de atenção no seu planejamento. Mas não é só isso, com certeza. Tá? Tem muito mais coisas para que você possa fazer, que você pode fazer e que você deva fazer para ter esse ganho. Beleza? Respondi todas, hein, galera? Foi? Foi. E aí, galera, tranquilo? Conseguiu aí? Deu para dar uma clareada o que a gente trabalhou hoje, o que a gente conversou hoje? Bota um ok aí se ajudou. Que o mais importante aqui é te ajudar, né? Outro dia eu vi um cara fazendo isso, achei tão legal. Vou repetir aqui, hein? Copiando os amiguinhos. Dá um print na tela aí. Dá um print na tela aí, posta lá, me marca lá. Ajuda o amiguinho aqui a compartilhar o canal. Beleza? Dá um print aí na tela, pô. Fiz a live aí com o tio Lúcio. Vivendo e aprendendo, né? Tranquilo? Dá um print aí, fala assim, pô, fiz a live lá, ajudou, não ajudou? Pode ser sincero, se não ajudou, bota, printa, me marca e fala assim, não me ajudou, né? E se te ajudou, também seja sincero, printa, marca e fala assim, me ajudou, pô, porque toda terça vou tentar estar fazendo essas lives aqui. Se eu não conseguir terça por algum motivo excepcional, um outro dia na semana eu vou estar fazendo a live pra gente aqui, beleza? Porque eu acho que é interessante, ajuda a gente a dialogar melhor e essa interação é muito maneira. Tem gente aqui que eu nunca vi na vida, né? E mesmo assim a gente tem uma relação, porque às vezes a pessoa conversa, me manda mensagem, eu acho isso maneiro pra caraca. Eu até fiz 2 posts aqui muito legal, que foi da Raíssa e do Isaac, né? A Raíssa entregando a monografia e o Isaac para fazer uma prova de bioquímica, sistemas energéticos. E aí eles me fizeram pergunta e a gente foi conversando, debatendo e acabou ajudando. Cara, eu sou muito maluco por conteúdo, por o que eu gosto aqui de fazer. Então quando a pessoa me pergunta, eu sempre tô respondendo, gosto de conversar sobre, né? E isso é muito legal. Não se nega uma pergunta. Então, mestre, exige muita força. Estou com 130 quilos e como melhorar meu gás? Primeiro, né, Jefferson. Primeiro o que você tem que buscar é esses 130 quilos, quanto de percentual de gordura, tá? Porque aí eu te aconselharia, para melhorar o gás, primeiro diminuir o percentual de gordura. Você pode ter 100 e poucos quilos, não tem importância nenhuma, desde que você tenha menos de gordura. Por quê? Porque a gente está falando de saúde, tá? A gente está falando de saúde e não de estética. E aí, quando você começar a perder peso, você vai ver que você vai desenvolver muito. Eu tenho até um aluno grande, né, o Luiz, não sei nem se ele está aqui na live, mas ele está perdendo peso, ele tinha 100 e poucos quilos, ele está perdendo peso e ele está perdendo peso e está conseguindo pesar mais na luta. Olha que interessante, está perdendo peso e está conseguindo pesar mais. Então vai melhorando o condicionamento, vai melhorando o vigor físico, vai melhorando a autoestima, vai melhorando a cabeça, vai melhorando a forma como você se vê, como você se vê e como você se vê no espaço, se vê na vida. Isso muda muito pro atleta, porque a nossa cabeça é o nosso guia. Beleza? Valeu, galera. Vou fechar aqui a live. Muito, muito obrigado por você ter ficado até agora. Muito, muito obrigado por mais um dia aqui com a gente junto. Beleza? Tamo junto? Mais uma live, galera. Mais uma live pra conta, mais um conteúdo. Te vejo na próxima ou te vejo amanhã nos meus conteúdos. De alguma forma a gente vai estar se vendo aí. Os